Boa noite. Boa noite. Olá, doutora Mônica. Olá, doutora Mônica. Já estamos no ar. Eu sou Cláudia Valéria Cacau, da Abrace. Tá me ouvindo? Estou ouvindo bem. Boa noite, Cláudia. Ótimo. Tá dando para ouvir bem Tá, aí? tá pronto. Agora foi. Agora iniciamos Tá me ouvindo bem? oficialmente. É o seguinte, a doutora Mônica, ela é uma médica especialista na área, formada na UFBA, tem uma vasta lista de atendimento e também de estudo na área da fibromialgia. Hoje estou aqui em nome da Abrace, Associação Baiana de Pessoas Reumáticas, afiliáticos e colaboradores e entusiastas. A gente está abrindo um canal, estamos gravando, a gente vai mais tarde colocar no YouTube, na Abraça Associação Baiana, tá bom, doutora? O tema de hoje é fibromialgia e seus alívios com a doutora Mônica Martinelli. Isso tudo é em virtude da campanha Maio Roxo, Unidos no Maio Roxo, com a GAC, Nordeste Reumático e outras associações da área. Inicialmente, Cláudia? Eu não tô te ouvindo. Você está me ouvindo? tá, Você está me eu ouvindo, estou ouvindo Cláudia? perfeitamente. Acho que tá. É porque eu não estou te ouvindo. E agora, a senhora está me ouvindo? Eu não estou conseguindo ouvir. Agora melhorou. Agora melhorou. Pronto. Eu gostaria que a senhora se Acho que está apresentasse travando o seu. e dissesse um Sim. pouquinho o que é fibromialgia na prática, ou FM, né, conhecida também. Pronto. Na verdade, eu sou médica reumatóloga. Primeiro, agradecer o convite da associação, que é um grande prazer estar aqui conversando com você, e a Graça também pelo convite. Eu sou médica reumatologista, sou formada pela Universidade Federal da Bahia. Na verdade, minha residência eu fiz no Hospital das Clínicas, eu tenho mestrado em imunologia e doutorado em medicina interna e saúde pública. Sim, E pós-graduação em gestão de sistemas de saúde e hospitais. E também pós-graduação em mercado e marketing digital. Fibromialgia é uma doença bastante frequente, uma doença reumática bastante frequente, então por isso tem muitos pacientes aí, muita gente ligada, né? Porque também tem muita coisa nova que a gente vai conversar aqui. E acomete mais mulheres do que homens, mais ou menos numa frequência de 2 a 3% no nosso país. E é uma síndrome dolorosa, não é uma doença simplesmente, é uma síndrome dolorosa porque acompanha vários sintomas e sinais, por isso nós chamamos de síndrome dolorosa crônica, porque acompanha um quadro de dor crônica e é caracterizada por uma ampliação da percepção de dor. Então, o que acontece? É como um botão de volume. Quando a gente desregula o botão e o volume aumenta demais, é a mesma coisa. A amplitude da dor, a ampliação da dor, ela perde a regulação. E esses pacientes, eles têm
uma maior sensibilidade ao quadro álgico, né? Então, muitas vezes, às vezes os familiares, as pessoas que convivem, não entendem o quão doloroso esses quadros e incapacitante esses quadros para os portadores de fibromialgia. Então, é muito importante que tanto os portadores como os familiares e pessoas que convivem entendam um pouco do processo do adoecimento, porque isso faz toda a diferença, tanto na adesão ao tratamento, como na melhoria dos sintomas e qualidade de vida desses pacientes. Certo, doutora. E quais os profissionais, em linhas gerais, que podem dar um diagnóstico de fibromialgia? É importante saber, Cláudia, que fibromialgia, em 30% dos casos, ela é primária. Ela acontece por si só. Em 70% dos casos, ela é secundária a uma doença de base, que pode ser uma doença reumática, como, por exemplo, artrite reumatoide, lúpus, como pode ser uma doença endócrina, como tireoidopatia, diabetes. Então, é importante, em primeiro lugar, se estabelecer se essa doença ela é primária ou ela é secundária. Porque a partir disso é que vão se instituir os tratamentos, a escolha dos tratamentos. Então, na verdade, o diagnóstico da fibromialgia é através da entrevista médica e do exame físico. Então, na verdade, é um diagnóstico de exclusão, isso é muito importante, porque não existem exames de laboratório para confirmar a doença. Então, é preciso que o portador, a pessoa que tem os sintomas que nós vamos conversar agora, procure de fato especialista, porque é uma doença eminentemente clínica, de entrevista médica e de exame físico. Tá bem? O que a gente pede de exame de laboratório é para afastar possibilidades diagnósticas diferenciais, outras possibilidades diagnósticas. Mas a fibromialgia por si só não tem exames laboratoriais que a confirmem. Certo, doutora. Uma pessoa mandou uma descrição do caso dela, pessoal. Eu vou ler, aí a senhora vai me dar uma resposta no final. Faço o tratamento de depressão desde o ano de 2004 e, após 8 anos, sem uso de medicação, apenas com o uso da terapia, tendo a terapia como único tratamento, eu apresentei piora no quadro. A psiquiatra sugeriu fibromialgia, porém não averiguei. Após uma cirurgia no ano passado, o anestesista também considerou fibromialgia. Aí a pergunta dessa pessoa: qual a relação entre a depressão e a enfermidade? É possível que por causa da depressão ela adquiriu fibromialgia ou por causa da fibromialgia ela apresentou a depressão? A depressão, ela pode ser um diagnóstico diferencial no quadro de fibromialgia, certo? Como doenças distintas. E a depressão pode ser uma sintomatologia do portador fibromialgico. Como é que funciona isso? Como eu falei anteriormente, a fibromialgia é sindrômica. Então, acompanha a fibromialgia uma série de sinais e sintomas. Dentro dessas questões, existe um quadro de dor generalizada, tonturas, sensação de dormência, de formigamento, alterações de sono, alterações de humor, alterações de memória, distúrbios de memória, de concentração e também ansiedade e depressão. Então, a depressão ela pode estar inserida no contexto do portador de fibromialgia como uma expressão da doença, mas também ela pode estar dentro do contexto de diagnóstico diferencial de depressão endógena, porque indivíduos que têm depressão endógena, eles podem também ter alguns sintomas de quadros de alteração de humor, também que se confundem com a fibromialgia. Entendi. Aí, em cima dessa pergunta, outra pessoa perguntou se a fibromialgia pode ser um gatilho para outras doenças reumáticas ou pode ser fruto